Paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui pela primeira vez, né? Na verdade, quem ia estar ministrando era minha esposa, não eu, né? Graças a Deus, ela não está muito bem de saúde. E estou aqui pela bondade divina do Senhor para trazer uma palavra da parte de Deus. Somos a Igreja Assembleia de Deus de Brasília, né, do setor 20, nosso pastor é o Toniel e o pastor Edson, que é o pastor setorial. Amém? Para mim é uma alegria estar aqui com os pastores que estão aqui conosco, né? Maravilha. Já vai ser esse encontro no céu. Graças a Deus. A alegria é muito grande. Irmão, eu vou ser muito breve naquilo que Deus coloca no meu coração, né? Graças ao Senhor Jesus. E eu sou uma pessoa que apenas gosta de pregar a Bíblia. Quem gosta de Bíblia, amém, vai gostar de mim, viu? Agora, quem não gosta de Bíblia não vai gostar de mim. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, livro do nosso amado irmão Daniel, filho amado. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu colocar os meus olhos de Bíblia, né? Ficamos mais velhos. Felizmente, não ficamos usando essas relações, né? Daniel, capítulo 1 e o versículo também 1, viu? Todos acharam? Amém. Assim diz os contextos bíblicos. No terceiro ano do governo de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, a qual seu significado significa pro meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e o incendiou. Então o Senhor, o Eterno, o entregou Joaquim, o rei de Judá, e toda a cidade cativa nas mãos de Nabucodonosor, até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus e o do templo foram sequestrados ou levados para o templo dos deuses de Nabucodonosor, na terra de Sanã, isto é, nas regiões da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa dos tesouros da sua divindade. Mais tarde, o rei ordenou a Esdras, o seu mordomo e o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesses alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem experiências físicos, de boa aspectos e inteligentes e bem instruídos, que dominem bem várias áreas do saber, e sabeis os rapazes para servir no palácio de Nabucodonosor, e ele próprio ficaria encarregado de ensinar os idiomas e as culturas dos caldeus e dos babilônicos. Amém? Amém. Graças ao Senhor. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Não vou fazer outra oração. Amém? Graças ao Senhor Jesus. Irmãos, de acordo com os textos bíblicos e antigos, fala sobre a destruição de Jerusalém. Daniel fala aqui contando como foi, qual ele junto com outros jovens que foram levados cativo para o maior império do mundo antigo, que era os babilônicos.
O texto fala que Joaquim foi levado cativo e foi incendiado toda a cidade. E isso por permissão divina. Deus permitiu por causa da transgressão e da iniquidade do seu povo. Agora foram levados, como diz aqui, alguns jovens que faziam parte dos filhos daqueles da realeza judaica. E esses jovens foram levados. Eles tinham suas personalidades de ser jovens sábios, bonitos, de boa aparência e fácil de saber. O texto fala que esses jovens iam ser preparados, tanto na cultura como também no idioma, para servir o maior imperador do tempo antigo, Nabucodonosor. O texto deixa bem claro que esses jovens iam ser preparados de uma tal maneira para servir ao imperador Nabucodonosor. E no meio desses jovens que estavam ali, 4 jovens que se destacaram. Por que eles se destacaram? O texto logo a seguir, a qual nós não lemos, fala que esses jovens colocaram em seu coração, olha, o desejo de continuar servindo a Deus, mesmo longe da cidade santa, mesmo afastado dos muros, do muro de Jerusalém, mesmo levado muito longe para a terra, a qual eles não conheciam, o idioma desconhecido, mas eles colocaram em seu coração continuar servindo a Deus. Já começo aqui a dizer: tem condições de servir a Deus numa escola? Tem como servir a Deus no meio de pessoas descrentes no trabalho ou num ambiente descrente? Tem. É só você colocar isso em seu coração. É triste que nós vemos hoje pessoas que se aproveitam de oportunidade para envergonhar o nome de Deus, mas outros que aproveitam a oportunidade que tem para manifestar que não vai deixar de servir a Deus porque está longe da igreja ou porque está longe do seu pastor. Aleluia! Glória a Deus. Os textos sagrados, eles demonstram isso. Esses jovens colocaram isso em seu coração. Hoje é um culto de mocidade, aonde tem jovens aí ou pré-adolescentes que estão começando uma carreira na fé. Alguns filhos de crentes, outros que nasceram no meio evangélico e outros que não tiveram essa oportunidade, mas tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus já depois de jovens. Meu Deus. Me lembro que quando eu estava com os meus 18 anos, a qual em 1994 eu vim aceitar a Cristo, ou Ele me aceitou na verdade. Verdade, meu Deus. Em 1994 eu pertencia a uma turma chamada Turma da Adidas, ali na Samambaia. Eu era um ex-dançarino de break de rua, dançava hip hop, vivia nos bares funk da vida. Passava as noites em boates ou em salões de bares de funk. E minha mãe, preocupada por ser católica, veterana, ela quantas vezes via eu chegava em casa bêbado, estava a mamãe colocando uma vela para o anjo de guarda. E eu olhava: mãe, para que essa vela? Para que o anjo de guarda te guarde onde tu estás. E eu passava a minha juventude passando de bailes em bailes, sábados virando sábados para domingos, noitadas diferentes, e por muitas vezes usando drogas, muitas vezes embriagando, com roupas esquisitas, com idiomas esquisitos, com dialetos esquisitos. Quantas vezes na minha vida, junto no meio de tantos jovens da minha idade, outros até mais novos do que eu, olhava para cima e falava: meu Deus do céu, será que o Senhor existe? Nada tampava, nada, aquela água da cisterna, barrenta, aberta por homens, não conseguia matar a minha sede interior de felicidade.
uma igreja. Me lembro como o dia de hoje era um sábado, como o dia de hoje. Era um culto de jovem, como o dia de hoje. E pela primeira vez estava eu entrando numa igreja evangélica. Meu Deus. Com um macacão, com uma alça caída, com uma peita que era blusa, nós chamávamos naquela época, da Adidas, com um corte com uma cogumelo daquela época, e meus cabelos todos cacheados, eu gastava quase um litro de Neutrox para cachear. Magro, e os olhos eram fundos, e andando de lado, balançando as mãos. Entrei na igreja pela primeira vez, sentei nos últimos bancos. Meu Deus. Deus lá de cima olhava para mim e falou assim: é hoje. Aleluia. E naquela noite, as minhas mãos se levantaram sozinhas. Meu Deus. Eu olhei para as minhas mãos na hora do apelo e eu não conseguia baixar a mão. E eu ficava assustado dentro daquela igreja evangélica lotada de jovens. E a minha mão não descia. E eu fiquei preocupado. E alguém pegou nas minhas mãos e foi me levando lá para frente. Meu E Deus. eu estava de frente com o pastor. O pastor fez uma oração. Quando ele fez uma oração, eu senti a minha mão. Mas ele estava lá na frente. Estava sentando Jesus. Quase um pouco obrigado. Porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Meu Deus. Naquele momento, Deus se revelou para mim. Glória. E amigo, essa é a maior experiência que um crente pode ter. É quando Deus se revela a ele. Glória a Deus. Jesus chama isso de novo nascimento. Aleluia. Quando fizeram ali o apelo, estava com a mão levantada, fez a confissão de fé, eu me coloquei em pé, eu me senti como uma pena bem leve. Esse é o segredo de todos que têm um encontro com Deus. Ele, a primeira coisa que ele faz é tirar o fardo do mundo e do diabo e colocar o dele de Deus. E você sente leve na mesma hora que ele troca o fardo. Só veio transformado em sair do novinho em folha. Aleluia. Saí para fora e algum do meu amigo falou assim: tu aceitou Jesus? Eu falei assim: será que eu não estou entendendo? Eu fui lá na frente. Ele falou: você aceitou Jesus? Eu saí para fora, olhei para cima e falei assim: olhei para cima e comecei a fazer minha primeira oração. Do meu jeito. A minha oração era um pouco estranha, porque eu falava em gíria ainda. Eu chamava Deus de velho. Eu chamava Deus de cara. Porque era o meu linguajar, mas Deus lá do céu falou assim: eu entendo o teu dialeto. Esse é o começo do princípio de uma mudança em tua vida. Aleluia. Hoje estou eu aqui com 30 anos servindo a Deus. Já estou um pouco mais gordinho, de paletó e terra, agora até mais um pouco mais bonito. E só pode fazer isso é Deus. Aleluia. Então esses jovens estavam lá, mas tinham no coração um propósito. E o que eu quero falar hoje, nesta noite, é que tem muitos jovens que é filho de crente. E eu quero deixar uma coisa: me respeito, com todo respeito. Filho de crente não é crente. Filho de peixe, peixinho não é. Cada um precisa ter as suas próprias experiências. Me lembro que a minha filha, que hoje ela está hoje em Portugal, e ela era pequenininha, e eu assim levava ela para a igreja, ela cantava, louvava a Deus. Ela cantou já com muitos cantores famosos. E eu então levei ela uma vez lá para um assentamento onde eu fui ministrar. E ela falou assim, e ela ouvindo uma mensagem, eu falando sobre Jacó, a experiência de Jacó. E ela, quando eu terminei, eu comecei a fazer um apelo. A minha filha veio e no meu ouvido falou assim: pai, eu estou sentindo que Jesus está me chamando para aceitar Ele. Eu revoguei, porque minha filha nasceu no Evangelho. Eu falei assim: não, minha filha, tu já é crente. Não, a experiência dessa intimidade só quem dá é Deus.
absurdas no meio do evangelho que eu nunca vi na minha vida. Nós estamos ultrapassando-se e estamos entrando os nossos anciões estão recolhendo, e os jovens sem experiências e prematuros tomando posse das plataformas e mudando os nossos cultos tradicionais, sendo guardados e conservados pelos anciões antigos, porque não tiveram ainda as intimidades com Deus. Um dos maiores pregadores da nossa era, que faleceu, Billy Graham, ele contou um testemunho lindo. Ele ainda estava na sua adolescência e disse que ele, na sua adolescência, ele foi conhecer um museu, a qual era a casa de um dos maiores pregadores do Evangelho da igreja metodista, o fundador da igreja metodista, John Wesley. Foram lá na casa, o museu antigo, a casa de Wesley, e a professora um ônibus levou as crianças, foram entrando dentro da casa antiga, a qual foi tombada para virar museu histórico, a casa de um dos maiores pregadores da época da Reforma, John Wesley. E disse que nesse meio de criança, dentro desse ônibus vindo para fazer turismo nesse museu, desse maior pregador, vinha o pequeno adolescente vinha Billy Graham, junto com outras crianças. E a professora entrava na sala, e fosse aqui a sala, e nesse lugar onde podia ficar sentado John Wesley. E as crianças olhavam as cadeiras, tudo antiga, envelhecida pelo tempo, mas conservada, e falamos: aqui é a sala de Wesley. Aqui era a cozinha onde Wesley se alimentava. Está aqui onde poderia Wesley se alimentava. Aqui era uma atividade de Wesley na casa dele. E diz que chegou num quarto, e ao chegar no quarto viu 2 pratos perto da cama já velha. E fosse uma das crianças, adolescentes, falou assim: professora, que pratos são aqueles? Ali era onde Wesley colocava os seus joelhos. Meu Deus! Ali, joelho que Wesley ficava ali, era um dos maiores pregadores, dobrava o seu joelho aqui nesse meio, e por muitas vezes levou, olha, orações queimando em fogo ao céu. E diz que com saúde das crianças, e a professora já colocando, terminando a parte de lá fora da casa do Wesley, foi colocar as crianças de novo no ônibus e percebeu que estava, foi contando e percebeu que faltou uma criança. E você está faltando, Billy. Aonde está Billy? E aí entrou dentro da casa do museu, e quando chegou no quarto, estava lá ele com o seu joelhinho pequenininho dentro daquelas bolas tão grandes, o joelho de Wesley. E você: Senhor, me faça como Wesley. Meu Deus! Eu quero ser como Wesley. Diz que a criança chorava, dizendo que queria ser. Ele contava essa experiência e falou assim: eu hoje me tornei um dos maiores pregadores da época antiga. Aleluia, nossa era, como um dos maiores pregadores, porque eu quis ser como outros que passaram por esse mundo e deixaram. Esses jovens estavam fora de cultura diferente, de idioma diferente. Eles poderiam se vestir da maneira dos babilônicos, eles poderiam falar na língua babilônicas, e disse que até os seus nomes foram trocados e tentaram mudar a sua cultura. Mas aquilo que está, a experiência que nós temos com Deus, ou carregamos com Ele, aleluia, nada, não existe uma barreira humana ou modernismo que possa parar aqueles que têm experiência.
escola bíblica dominical, vou para o grupo de ensinamento, não entendo muita coisa que o pastor fala, mas eu vou porque minha mãe me leva. Meu Deus. Chega no culto, canta no meio dos jovens, canta, mas não canta de boca apenas para fora, porque não tem experiências ainda com Deus. São pessoas ainda que precisam de um encontro com Deus. A Bíblia deixa bem claro que Daniel, ele chega perto do mordomo ou do chefe Apenaz, dado como eunuco para cuidar deles, dos jovens. E o que eu quero falar, que havia, não era só esses 4 jovens, havia muitos jovens da parte da corte real, mas só 4 destacaram. Eu quero falar uma coisa para cada um de vocês aqui hoje. Está aqui o futuro da nossa igreja. Esse é o futuro da nossa igreja. Esses são os futuros pastores. As irmãs, essas jovens adolescentes, são o futuro do ciclo de oração. Agora me pergunte se esses adolescentes gostam de ler Bíblia. Se eles não gostam de ler a Bíblia, nós vamos ter uma igreja que não gosta da Bíblia. Se esses adolescentes não são homens de oração e nem mulheres de oração, pode ser, nós vamos ter uma igreja dependente, porque não sabe conversar com Deus, porque não gosta de orar. Meu Deus! O futuro está aí da nossa igreja. É por isso que nós devemos investir neles, para que eles rapidamente possam ter uma experiência com Deus, para que eles possam ser crentes, jovens de oração, jovens de leitura bíblica, porque eles vão dar continuidade a esta obra. Eu estou falando sério, irmãos. Nós estamos vivendo essa mudança terrível. Estão pintando os templos de preto, estão tocando os nossos púlpitos puladores de tambor. Os pastores estão deixando, os ministros estão deixando as roupas sociais para dar roupa esportiva. Nós estamos em culto onde a adolescente está mascando chiclete, ou até mesmo mexendo em celular e redes sociais. Agora me fale se uma igreja dessa ela vai chegar ao topo da santidade. Estamos vivendo esse momento. Estamos vivendo essa hora. Nós estamos vivendo esse momento tão maravilhoso. Infelizmente que nós choramos com isso, porque os nossos ministros estão com as roupas apertadinhas. Meu Deus! Estão com sapatos esquisitos sem meia. Não estão usando mais gravata e botar a camiseta por baixo do paletó e calça jeans. Aonde vai chegar a nossa igreja? Eu não estou falando de costume, eu estou falando de santidade, porque todos que têm uma experiência com Deus, eles são criados perante Deus. O Espírito de Deus está clamando nestas últimas horas. Aonde nós não percebemos nossos pés nas pernas. Que paz. Nós não conseguimos mais sustentar pessoas dentro da igreja. Eu pensei uma coisa dessa, a primeira vez que eu estava louco, eu tive, meu pai. Eu tive uma experiência de entrar numa igreja onde as pessoas subiavam, na hora de glorificar a Deus, eles subiavam e subiam nos bancos e gritavam. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou numa igreja? Me belisca porque era um sonho. Não. Estamos vivendo um momento difícil. Pessoas
alegria, mas alegria mundanas. E as alegrias mundanas são passageiras, momentâneas. Eu quero deixar uma coisa: a alegria que Deus nos dá, ela é eterna e ela vai estar. Os verdadeiros e os adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Glória. E ele chega Daniel, e chega Daniel perto do Albenaz, do chefe, que foi mandado pelo Nabucodonosor. Ele falou assim: olha, nós colocamos também no nosso coração o quê? De nós não se contaminarmos, de nós não se alimentar com a alegoria ou a ração, como diz a João Ferreira de Almeida, do rei. Era uma honra comer a comida do maior imperador do mundo. Só que a comida do maior imperador do mundo era oferecida a outros deuses. Meu Deus. Eles falaram assim: não, eu quero que você deixe com nós alguns dias sem comer, só comigo, legumes, sem comer alegoria e nem a comida e a ração diária do rei. Ele falou assim: olha, se isso eu posso até fazer, mas se você desfigurar, que a imagem de você ficar pior do que esses outros jovens, eu vou perder a minha cabeça. Ele falou assim: vamos fazer essa experiência por alguns dias. Se não der certo, a gente come a comida e a ração diária do rei. E diz que eles fizeram, começaram a comer, se alimentar de alimentos e de legumes. E diz que depois de uns certos dias eles se apresentaram e eles estavam mais belos do que os outros. O que eu quero deixar com isso para cada um de vocês, porque ele colocou no coração dele jovem, colocaram de não se contaminar com a alegoria e narrações do alimento do rei. Não adianta nós estarmos no lugar de Deus se os nossos corações não estão aqui. Não adianta a gente louvar com os lábios, como disse Isaías, e Jesus repetiu isso para os fariseus: vocês me louvam com lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. Meu Deus. Não adianta nós cultuarmos aqui. E eu pergunto para cada um de vocês dessa noite: não acha que Deus está recebendo o nosso culto? Meu Deus. Qual seria a nota que Deus está dando para a nossa adoração? Meu Deus. Será que Deus está recebendo o nosso culto nessa noite? Você já parou para pensar nisso? Porque por muitas vezes você está fazendo culto em vão. Por muitas vezes Deus não está rejeitando ao teu sacrifício que tu estás fazendo. E a pior coisa que tem é você ser rejeitado, o teu louvor ser rejeitado, tudo que tu está fazendo ser rejeitado, porque Deus conhece o seu coração. Meu Deus. Deus nos conhece. Deus. Meu Deus. Ai, negócio, velho, Deus hoje quer levantar jovens, adultos, jovens de 90 anos. Deus vai levantar hoje uma guarnição de pessoas que possam ter experiência com Deus. Igreja cheia de Deus. Estamos num lugar como esse e a nossa mente está planando sobre as casas. Sentir a presença de Deus. Jacó nunca teve uma experiência com Deus. E no dia que ele teve, a primeira frase que ele falou: Deus está aqui, eu não sabia. Deus estava nesse lugar, eu não sabia, meu Deus. Olha, hoje você pode ter a primeira experiência com Deus nesta noite. Tu pode sair daqui com a tua vida mudada. E Jacó teve a vida mudada. Qual foi essa? O texto fala que quando Jacó trouxe a sua escadinha de filhos, e ele passava num lugar que ele teve a primeira experiência com Deus. Ele olhou com os filhos, tudinho: vem cá, meus filhos. Vem cá, vocês estão vendo aquele lugar?
Naquele lugar, papai estava fugindo do tantinho. Quando o papai estava quase ao pôr do sol, o papai ficou ali e usou uma pedra como um travesseiro. Você está vendo aquele lugar? Aquele lugar se chamava Luz. E eu o batizei como Betel, casa de Deus. E os meninos falaram: papai, nos leva lá. Ele falou assim: mas primeiro, para ir para lá, vocês vão ter que tirar os pendentes das orelhas. Vocês vão ter que tirar os brincos. Vocês vão ter que tirar as roupas de ídolos para ir para aquele lugar, porque lá é a casa de Deus. Só quem honra esse lugar é quem tem experiência com Deus. Aleluia. É só quem honra esse lugar é pessoas que já têm intimidade com Deus, venera, respeita o lugar onde ele está, porque ele sabe que aqui é outro lugar onde Deus se comunica com o seu amor. Deus hoje está falando com vocês. Isso se chama comunhão e intimidade. Tem gente que passa tanto tempo na igreja, mas nunca teve intimidade de conversar com Deus. Eu já orei. Eu estou falando de intimidade. É você falar e você ouvir. É você falar e você sentir o que você está falando. Aleluia! Eu estava saindo lá de Samambaia, indo para 408 Sul, onde eu trabalhava. Peguei ali na 303, na parte do ponto 1, 303 e 500. Peguei um ônibus 825. Entrei dentro do ônibus, o ônibus estava um pouco vazio, sentei das cadeiras, até chegar ao fim de Samambaia, atravessando Samambaia sul e norte, e indo em sentido ao Riacho Fundo e o Muco Bandeirante para ir para o plano do outro. E foi enchendo aquele ônibus, o ônibus ficou lotado. E eu falei: antes do ônibus tocar, eu falei assim: você senta aqui do meu lado. E eu botei a cadeira, sentei do lado da janela e deixei a cadeira vaga do lado do corredor. E todo mundo passava, ficava em pé, mas ninguém sentava na cadeira. Eu pedi que Jesus sentasse. E eu perguntei, comecei a olhar para mim para ver se eu estava cheiroso, porque ninguém estava sentando perto de mim. Aí uma voz soou no meu ouvido: você não pediu para eu estar do teu lado? Eu me arrepiei todinho. E eu olhava para a cadeira e me ria sozinho. E botei a mão do lado da cadeira. E eu disse: Jesus, ele está do meu lado. E arrepiava todo. Saí de Samambaia até 408 Sul, onde eu tinha que descer. A cadeira vazia. Eu olhei para a cadeira e falei: vamos descer, Jesus? Esse é bom. E quando eu desci, saí da cadeira, logo duas pessoas se sentaram. E eu saí, e quando eu saí da porta, já estava quase para soltar uma rajada de língua estranha, mas eu estava me controlando, porque já ia me chamar de doido. Já estava abraçando uma cadeira vazia. Estava começando uma cadeira vazia. Eu estava na parte da loucura espiritual. E quando eu desci, eu olhei para um lado e para o outro, e soltei uma rajada de língua. E foi muito obrigado, Jesus. A coisa mais linda que tem é a gente andar com Ele, é a gente sentir a presença dEle. Aleluia! Chama Jesus para ir para o teu trabalho com você. Chama Jesus para estar contigo. Ele tem desejo de viver de mim, de prolongar a experiência com você. Quem está sentindo a presença? Só quem não está sentindo é quem está morto. Mas os que estão vivos já estão sentindo a experiência. Olha, meu pastor, se já sentiu um arrepio nas costas de alguma coisa, é o princípio, mas não é tudo ainda. Aleluia. Então a coisa melhor que tem hoje, 30 anos. Já não sou mais um jovem de 18 anos quando eu conheci Jesus. Mas estou aqui com os cabelos já grisados.
mas a experiência e o desejo na alma nunca mudou. É o mesmo. Sinto vontade de sair correndo, mas testemunhando para todo mundo. O que eu quero falar para vocês, adolescentes, você precisa ter uma intimidade com o seu Criador. Vocês precisam conversar com o seu Criador. A irmã adolescente cantou um hino que muitas pessoas falam de um nome que ninguém eles conhece. E por muitas vezes a gente cantamos, estamos na igreja e falamos de um Deus que nós não temos experiências ainda. E precisamos ter as nossas primeiras experiências. Lute por isso. Pede para que Deus possa se revelar a vocês. Saia dessa vida monótona que está dentro de culto, está indo e voltando, tudo do mesmo jeito. Pede para um toque especial de experiência e de intimidade com Deus. E certamente os cultos nunca vão ser os mesmos. Quero meu gato era concluir as minhas palavras. E disse que esses jovens se destacaram na Babilônia porque serviam a Deus. Não tenha vergonha de Deus omnipotente. Não tenha vergonha do teu Novo Testamento, de levar dentro da tua mochila e no momento do intervalo, ou no intervalo das aulas, que tem o que nós chamávamos na minha época de recreio. Hoje não existe isso, é intervalo. Então, você pode pegar o teu Novo Testamento na linguagem de hoje, como eu fazia, e sentar num lugar afastado dos outros adolescentes e ler, e começar a ter experiência com Deus. Aleluia. Eu estudei à noite e eu tive uma experiência maravilhosa. Eu cheguei perto da professora, a professora tinha mania, na hora do intervalo, ela trancava a porta. Por causa de roubos, e alguns outros garotos pegaram e mexeram com os materiais escolares que eles roubam. E eu falei assim, professor, eu posso ficar na sala? Ela falou assim, olha, poder você não pode. Eu falei assim, mas por que não quer ficar na sala? Eu quero ficar lendo a minha Bíblia. Aí ela falou assim, olha, tudo bem, você pode ficar, mas você vai ser responsável se acontecer qualquer coisa aqui de roubo. Eu falei, não, tudo bem. Eu entrei, fechei a porta, e aí foi o primeiro dia. O segundo dia de aula, o terceiro dia, e os meninos começaram a abrir a porta. O que você está fazendo aí dentro? Eu estou lendo a Bíblia. Eu não posso acompanhar com você, hein? E eles começaram a dividir dúvidas deles. Ele falou assim, rapaz, eu já fui à igreja e tinha uma palavra esquisita que mexia comigo. Eu perguntei qual. Ele falou assim, aquela, é melhor arrancar os dois olhos e entrar no céu sem os dois olhos do que entrar com dois olhos e ir para baixo. O que é isso? Eu não entendo isso. Eu falei para ele, meu Deus, Jesus não está falando de arrancar os olhos. Deus está falando de tirar maus pensamentos que estão na tua mente. De você tirar as pornografias que estão na sua mente. De tirar as impurezas que estão em você. E isso que é arrancar, porque tudo entra pela janela chamada dos olhos. E aí o menino começou a falar assim, estou gostando. E ele começou a rir, quando eu estava dentro da sala, eu já estava com 25 adolescentes jovens. Já estava fazendo, era culto no intervalo de 10 minutos. Era tudo relâmpago, mas já estava tendo culto. Deus fez uma obra tão grande na minha vida, dentro daquela escola, que quando o professor de português chegou perto de mim e falou assim, vem cá, me chamou para fazer a correção dos defeitos. E ele olhou para mim e falou assim, aí rapaz, você está novo aqui, já agarrou uma menina aí? Ele falou, eu sou crente. Ele falou, crente eu me agarro agora. Eu falei, mas eu não. Aí ele começou a insistir, uma jovem entrou lá e ficou perto do professor. Esse aí é crente. Aí já veio observado ele aqui, já quase 2 semanas dentro daqui dessa sala de aula. Esse aí é crente, eu nem mexer com ele. A coisa linda quando a gente tem experiência com Deus. O mundo não nos come, se coloque de pé. Oh, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, é forte, Jesus. Deus não precisa de muitos. Deus precisa de pessoas que estejam disponíveis. Deus precisou de 4 jovens para mudar a maior potência do mundo.
proibido de ser pregado pelas pessoas de maiores. E o evangelho sendo proibido pelas pessoas de maiores, eles começaram a preparar as crianças. Nós não podemos pregar, mas vocês não estão proibidos. E ensinou as crianças. Quando viram, a Inglaterra estava sendo invadida por um ato de evangelização pelas crianças, pelos adolescentes. O que eu quero falar hoje, Deus quer levantar pessoas e jovens cheios desse Hoje é coisa rara de nós ver jovens pregando, os adolescentes ministrando o evangelho. Hoje é coisa rara de ver jovens completamente mudados as suas vidas e as suas personalidades. A gente vê jovens aqui, tudo meio com vergonha, envergonhados. Muitos jovens até envergonhados de fazer alguma coisa na igreja, mas quando está lá fora, outras coisas que não é para fazer, faz com toda a alegria do mundo. Desse jeito, Jesus. Aqui dentro tem vergonha, mas lá fora não tem vergonha. Tem muitos que usam uma roupa aqui, tem um cumprimento aqui, mas o linguajar lá fora muda. Meu Deus! A gente olha para cá e a gente vê uma carinha de anjo, só falta um olhãozinho na cabeça e uma assim. Mas se você conhecer o anjinho aqui dentro, lá fora, você vai falar assim: esse anjinho está muito longe para ser. Eita, papai! Deus está chamando os jovens cheios de Deus. Meu Deus! Deus hoje quer mudar e tirar a tua timidez e te encher do Espírito Santo. Feche meus olhos agora, eu vou orar e já vou estar passando para meu amado pastor e agradecendo por esses momentos tão maravilhosos. Meu Deus! Oxalá se Deus derramasse uma glória tão grande aqui e que esses adolescentes pudessem ser todos batizados com o Espírito Santo. Essa é a minha vontade, eu não sei dizer a Deus. Aleluia. O desejo meu é que eles venham ter uma experiência com Deus, mas esse é o teu desejo. Será que é o deles? Meu Deus! Aleluia. Precisamos hoje orarmos para que eles possam ter essas experiências com Deus. Aleluia. Na minha época eu vi jovens, adolescentes abraçados um outro, chorando, falando em línguas, batizados com o Espírito Santo. Hoje você não consegue ver isso. Você não consegue mais ver os jovens e adolescentes falando em línguas e chorando de joelho, com as mãos abertas para o céu. Infelizmente, a tecnologia tem mudado os pensamentos da nossa juventude. Fechamos os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus eterno, aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, aquilo que desmascaradamente, Pai, tu colocaste na minha alma para falar, eu falei. Senhor, tu sabes que eu fui sincero nas minhas palavras, de acordo com aquilo que tu colocou no meu coração, para a tua igreja, Espírito Santo. Que tu continue a trabalhar na vida de cada um desses que estão aqui. Hoje é culto titulado para os jovens e adolescentes. Mas, Senhor, esse culto é para o Senhor, para a tua glória, para a tua majestade. Nossa alma se regozija em ti. A nossa alma te glorifica. Eu estou sentindo a presença dele. Eu estou sentindo a arabacavacena. Oh, meu Deus. Pai, continue trabalhando no coração dos teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar e já passo para o